E estamos aqui com mais um volume da melhor coleção de contos que existe. Livros de Sangue, volume 3 do nosso mestre maior Clive Barker. Se você quiser conhecer mais esse livro aqui, você já sabe, né? Curte o vídeo aí, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e bora começar esse vídeo. Eu estou cada vez mais surtado com essa série, porque é um livro mais maravilhoso que o outro, e você fica pensando que só o Clive Barker mesmo poderia criar tanta coisa maravilhosa assim. E eu estou trazendo a resenha de todos os volumes de Livros de Sangue conforme a Darkside vai lançando eles pra gente. Então nós já temos aqui no canal a resenha do primeiro volume e do segundo, e o link para vocês conferirem vai estar aí na descrição, é só descer aí. Livros de Sangue é uma coletânea de contos de horror e terror, dividida em 6 volumes, do mestre Clive Barker, que é escritor, diretor, artista, enfim, esse cara é tudo. E ele foi o criador do lendário Hellraiser e de Candyman. E essa coletânea é bem antiga, ela foi publicada entre 1984 e 1985 e já foi publicada aqui no Brasil. Mas agora, a Darkside, em parceria com a Macabra TV, está trazendo essas novas edições maravilhosas aqui que só a Darkside sabe fazer e que o Clive Barker merece, né? E como Livros de Sangue é uma coletânea de contos individuais que não têm ligações uns com os outros, nós não temos uma ordem de leitura, você pode ler qualquer volume, qualquer conto, então você pode começar, por exemplo, a ler pelo volume 3. Pra quem acompanha o canal sabe que Clive Barker é o meu autor favorito, então os meus surtos com esses livros são ainda maiores. E não tem nem como, né, gente? Se você gosta de terror, de horror, você precisa conhecer os livros do Clive Barker e conhecer Livros de Sangue. Essa série nos apresenta histórias bem pesadas mesmo, então você vai ler se você tiver coragem, se você tiver estômago, porque seguiremos bem aí o estilo do Clive Barker, que é ter muito sangue, tripas, criaturas bizarras e muita eroticidade. Diferente dos outros livros de contos que a gente sempre espera ali ter contos que a gente vai gostar muito, ter outros que a gente não vai gostar, Livros de Sangue sempre apresenta contos de no mínimo relevância, porque a escrita do Clive Barker é maravilhosa, então sim, os contos vão ser interessantes. É claro que vamos encontrar aqui alguns contos que a gente vai achar meio... legal. Mas pelo menos eu não encontrei nenhum conto ruim até agora. Mas a maioria dos contos que a gente vai ter aqui são aqueles contos que vão explodir a nossa cabeça e que a gente vai ter uma experiência única e ficar pensando neles depois. Bom, mas vamos então conhecer um pouquinho dos contos que nós temos nesse volume 3. E são 5 contos, e eles são O Filho do Celuloide, Rawhead Rex, Confissões de uma Mortalha, de Pornógrafo, Bode Expiatório e Restos Mortais. O primeiro conto, O Filho do Celuloide, é um tributo ao cinema clássico. Até porque, para quem não sabe, celuloide são as fitas dos rolos de filmes antigos. E esse volume 3 já começou com um super impacto desse conto, né? Porque eu fiquei extremamente chocado com tudo que eu li aqui. O Filho do Celuloide vai nos contar sobre um cinema de bairro dos anos 70, 80 ali, onde um criminoso sangrou até a morte depois de trocar tiros com a polícia. E alguns meses mais tarde, nós vamos acompanhar ali a história de 4 jovens dentro daquele cinema. 2 desses jovens, que são os 2 garotos, entram no banheiro e vão parar em dimensões diferentes. Eles vão parar em um cenário faroeste, onde eles vão encontrar ali o John Wayne, depois vão parar em um outro lugar, que é um lugar mais urbano, e ali eles vão encontrar a própria Marilyn Monroe. E claro que vão viver ali toda uma sensualidade que só a Marilyn pode trazer, né? Enquanto isso, as 2 meninas que estão no cinema começam a ser perseguidas por uma criatura bizarra. Nós vamos ter nesse conto cenas bem marcantes, como se a gente estivesse num pesadelo muito bizarro, onde a gente interage ali com estrelas do cinema clássico. Foi um conto de abertura 5 estrelas que valia aí 1000 estrelas. O segundo conto é Rawhead Rex, que traz pra gente uma história típica de entidades monstruosas que se levantam para arrasar uma cidade. E tem uma estrutura bem parecida com os filmes Alien e Enigma de Outro Mundo. E vamos acompanhar aqui a cidadezinha de Kent, onde um fazendeiro desenterra acidentalmente uma tumba de onde sai uma criatura de quase 2 metros, com uma boca imensa cheia de dentes super afiados, olhos de fogo e, enfim, uma criatura vinda direta do inferno. E essa criatura é o Rawhead Rex, que veio do folclore irlandês. E assim que esse monstro é libertado, ele começa a devorar todo mundo
mundo que aparece na sua frente e procurar o seu prato principal, que é crianças. E enquanto ele devasta ali a cidade, os moradores de Kent vão se reunir para tentar ver um jeito de matar essa criatura. Eu gostei muito desse conto também, porque eu amo esse tipo de história, e toda a descrição que o Clive Barker coloca nos ataques do Rawhead Rex são super viscerais, a gente fica ali com embrulho no estômago mesmo. Além de cenas extremamente absurdas, no melhor sentido possível, onde, por exemplo, um padre toma banho na urina do Rawhead Rex para se batizar ali. Que nojo. E claro, se esse conto tem uma estrutura tão típica de filmes, ele tem uma adaptação cinematográfica também. E infelizmente não foi uma adaptação bem sucedida, na verdade foi um fiasco. Rawhead Rex, o filme, foi lançado em 1986 e teve o roteiro escrito pelo próprio Clive Barker. E aquilo, né? O Clive Barker não tem sorte com as adaptações dos seus livros quando não é ele que tá na direção do filme. Rawhead Rex, o filme, teve notas baixíssimas da crítica e o público rejeitou também. Clive disse em entrevistas que o filme é bem fiel ao conto em questão de roteiro, até porque foi ele que escreveu o roteiro, né? Então não tinha nem como. Mas que o diretor não soube aproveitar muito, não soube fazer ali uma entidade maligna que desse medo nas pessoas. E o que acabou causando foi risadas, porque todo mundo acha engraçado aquele monstro. E Clive inclusive disse que queria fazer um remake desse filme, mas até agora não veio aí. O terceiro conto é Confissões de uma Mortalha, de um pornógrafo. E ele foi escrito meio que como uma brincadeira sobre o estereótipo dos fantasmas serem aqueles lençóis voadores. Porque aqui nós vamos ter sim um fantasma que é um lençol voador, mas não qualquer lençol, mas sim a sua própria mortalha. E pra quem não sabe o que é mortalha, pesquisa no Google. Mortalha é o lençol que se coloca por cima dos cadáveres. E além dessa brincadeira, Barker também insere várias críticas sociais aqui, como por exemplo a escandalização de situações por parte da imprensa, a acusação de pessoas inocentes por crimes totalmente alheios a eles, e como tudo isso pode transformar completamente uma pessoa. Nessa história nós vamos acompanhar o Ronnie, um homem extremamente certinho, religioso e que quase não tem interesses sexuais. Até que Ronnie se vê ali no meio de uma armadilha, onde os funcionários da sua empresa o acusam de liderar uma empresa de pornografia. E quando os jornais começam a estampar as fotos dele, mostrando ali um homem que fingia ser uma coisa e na verdade era outra, ele vai atrás desses caras que fizeram isso com ele e acaba morto. E agora seu espírito está encarnado na sua própria mortalha para buscar vingança por quem fez isso com ele. Esse foi um conto bem interessante por tudo isso que ele traz, mas pra mim foi um conto bom. Nada muito espetacular, sem muitos impactos. O quarto conto é Bode Expiatório, que traz pra gente uma história super rápida, mas muito interessante. Um grupo de jovens que está viajando a barco acabam atracando em uma ilhazinha e ao descerem nessa ilha começam a observar coisas muito estranhas. Um cheiro de podre extremo, pedras com formatos bizarros e um cercado com bodes abandonados ali no meio do nada. E logo, claro, eles vão descobrir que aquela ilha não era nada do que eles imaginavam, e agora eles vão ter que fazer de tudo para tentar escapar dessa ilha com vida. Eu gostei bastante desse conto também. Nas poucas páginas que nós temos aí, eu consegui me intrigar bastante com todo o mistério daquela ilha e me envolver demais com todo esse enredo. E o quinto e último conto, Restos Mortais, fechou com chave de ouro porque eu amei demais também. Nós temos aqui uma história super estranha, típica daqueles sonhos que a gente não entende nada, ou aqueles filmes cults que ninguém entende nada. Mas é aquela história que explode a nossa cabeça tentando entender tudo o que está acontecendo ali, e onde o autor vai guiando a gente por todo aquele mistério de maneira super envolvente. Em Restos Mortais, vamos acompanhar um garoto de programa de aparência perfeita que, ao ir na casa de um cliente, encontra na banheira dele uma estátua romana, de uma forma completamente bizarra.
Passa-se umas semanas depois disso, e esse homem começa a ser perseguido pelo que parece ser um doppelganger obcecado por ser ele, por ter a vida dele. Mas ao encarar de frente esse doppelganger, nós vamos ter aí uma completa reviravolta do que o nosso protagonista vai fazer. Esse conto foi inspirado no grande clássico da literatura, O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, e foi uma experiência de leitura incrível que ainda tá rodando aqui na minha cabeça. Bom, pessoal, é isso. Não deixem de conhecer esse volume aqui se você gosta de um horror bem pesado. E se você não tem ainda Livros de Sangue volume 3 na sua coleção, desce aí na descrição que eu deixei o link para vocês comprarem. Comenta aí se você já leu alguma coisa do Clive Barker ou assistiu algum filme dele. E bora esperar ansiosamente para os próximos volumes que vem aí. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e segue a gente nas redes sociais, porque tem tudo sobre o mundo literário. E por hoje eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.